te amamos e reconhecemos que Tu és o nosso Deus, único e suficiente, Senhor e Salvador das nossas vidas. Pai, agora que nós já declaramos quem é o Senhor, que já Te adoramos, que já clamamos a Ti, agora nós silenciamos o nosso coração para ouvir a Tua voz. Tudo que nós queremos agora é que o Senhor fales e não te cales nessa noite. Então toma agora a vida da Tua serva, Pai querido, nas Tuas mãos agora. E usa ela como um instrumento, Pai querido, nas Tuas mãos. Usa ela, Pai querido, como uma flecha da Tua alçada, Pai querido, para que ela possa falar tudo que é do céu e nada que vem dela, Senhor. Que o Teu Espírito Santo agora tome a vida dela e encha ela do alto da cabeça até a planta dos pés. Que ela fique cheia de Ti, Senhor, de maneira que ela transborde, Pai. Que cada palavra que saia da boca dela nessa noite seja como labaredas de fogo, Pai querido, para que queime no nosso coração e no nosso entendimento. É o que nós Te pedimos. Queremos ouvir a voz do nosso bom pastor Jesus, a apacentar o Teu rebanho que hoje se reúne no nome dEle. Você que ama Jesus, dá um grito de glória a Deus e aplaude Ele. Glória a Deus. Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? Amém. Muito bom estar aqui de novo com vocês. É uma honra e uma responsabilidade muito grande estar ministrando a palavra aqui essa noite, de frente com o pastor Eduardo e de frente com a pastora Tominhas. Mas Deus dá graça, amém? Muito bom, né? Estarmos aqui na casa do Senhor, louvando e glorificando o nome dEle, depois de adorarmos, nos alegrarmos. Estou até ofegante ainda, tentando recuperar. Amém? Você que trouxe sua Bíblia e quiser abrir comigo no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vocês podem acompanhar também no canal. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 1, eu vou ler até o versículo 11. Amém? Amém. Uma tradução um pouquinho diferente, mas diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o cobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixados no céu. Diante dele, de repente, no céu, enquanto ele subia, de repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Amém? Glória a Deus. O livro de Atos é um livro muito lindo, né?
A gente sempre foca no capítulo 2, quando o poder desce, quando essa palavra, quando essa promessa que Jesus faz para ele no primeiro capítulo é cumprida. E aí Deus começou a ministrar no meu coração sobre novos começos, né? E sobre quais as chaves que nós temos que usar na nossa vida para que esses novos começos eles venham a se realizar, né? Quem aqui muitas vezes não gostaria de ter um novo começo, talvez de ter uma nova chance de fazer algo diferente, ter atitudes diferentes, né? E Deus ele é tão bom que Ele nos proporciona isso. Ele nos dá essa nova chance. Amém. De ter um novo começo, de tentar de novo, de começar de novo. Aqui era um novo começo para aqueles apóstolos. Era uma nova história, eles tinham acompanhado Jesus todo o ministério dele, tinham visto de perto, eles viram o sofrimento de Jesus, e aqui eles estavam vendo, depois que Jesus ressuscitou, eles tiveram o privilégio de ainda conviver mais 40 dias com ele, com Jesus anunciando eles a respeito do reino, já preparando eles para o que ia acontecer no capítulo 2. Dando a eles uma chance de dar um novo recomeço, para que nós possamos ter a igreja que nós conhecemos hoje. E é muito interessante, eu comecei a pensar muito nisso. É uma coisa que eu não sei se vocês já perceberam, mas nas minhas ministrações eu falo muito sobre novos começos, porque é algo que Deus ministra muito no meu coração, sobre uma nova chance, sobre uma nova oportunidade. E aqui a gente vê que ele fez uma promessa para esses apóstolos, só que para essa promessa ela se cumprir, ele deu uma direção, ele deu uma ordem. Ele falou, simplesmente jogou: ó, ficar em Jerusalém, só fica. Ele não falou o que ia acontecer, ele não falou como seria, ele só falou: ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E quantas vezes não é assim, né? Deus ele nos dá uma direção, ele nos dá uma ordem, e ele não explica por quê, por quanto tempo, como que vai ser o processo. E isso muitas vezes é angustiante, né? Porque a gente tem o costume de querer saber de todos os detalhes, né? A nossa ansiedade para saber como vai ser, né? Deus te fez uma promessa, falou por mim, automaticamente eu já começo a pensar: Deus, mas como é que vai ser? Eu olho para a minha realidade e falo: Senhor, mas e aí? Da onde que vai vir? Da onde que vai vir minha provisão? Da onde que... Por quanto tempo? Né, que ele falou, ficar em Jerusalém, mas ele não determinou tempo. Ó, ficar aqui por uma semana, um mês. Não, ele só falou, ficar em Jerusalém até que do alto. Até esse momento. E aí eu fiquei pensando, né? Às vezes é tão difícil a gente, quando recebe uma promessa, ela demora para acontecer. A gente tende a querer sair, né? Tipo, tá demorando, já faz tanto tempo e eu não vejo nada, Deus não falou mais nada, Deus só deu essa ordem, só deu essa direção, e agora o que eu faço? Eu falo por mim, porque tem coisas que Deus me prometeu e que estão se cumprindo agora, depois de anos. E por muito tempo eu fiquei assim: Senhor, mas será que eu estou no lugar certo? Ele falou onde que tinha que ficar, ele falou o que tinha que fazer, ele falou que tinha que ir. E a gente fica naquela: será que eu estou no lugar certo? Será que se eu tentar fazer de algum outro jeito, será que não vem mais rápido? Não sei. E o que me impressiona é
a obediência deles. Eles realmente ficaram. Eles ficaram lá, né? O Senhor falou para eles que eram para eles: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu lhes falei. E Jesus fala o que ia acontecer, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então o Senhor está falando que se para eles era algo grande já, o batismo com água, viria algo maior também, que era o poder, o batismo com o Espírito Santo sobre a vida deles. E aí, enquanto eles estavam reunidos, eles já começaram a se perguntar, né? Então Senhor, é nesse tempo então que o Senhor vai restaurar o reino de Israel, é através disso? E o Senhor falou para eles assim, não lhes compete saber o tempo ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. E com a gente é assim, não nos compete saber o tempo ou a data de algo que Deus determinou sobre as nossas vidas. Como eu disse, Ele lança a promessa. Talvez Ele lançou uma promessa na sua vida há anos. E às vezes você se pega lembrando nessa promessa e você fala: Senhor, até hoje eu lembro daquilo que o Senhor me prometeu. Mas já faz tanto tempo. Será que vai demorar? Ou quando Ele nos dá uma palavra, uma promessa, nós queremos saber por quanto tempo, mas não nos compete saber, não nos convém saber. A gente tem que saber que os planos dele são muito maiores e melhores do que os nossos. De que se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir, independente do tempo, independente da maneira da qual Ele vai fazer, da qual Ele vai trabalhar. Não nos compete saber o trabalhar de Deus, mas sim confiarmos na palavra, confiarmos no Deus do qual nós servimos. Mas aí Ele continua: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E depois disso Ele foi levado. E imagina aquele privilégio que eles não tiveram, de não só conviver, como eu disse, de passar 40 dias lá com Ele, aprendendo mais sobre o reino. Jesus ensinando, e ainda assim eles ainda tiveram uma dúvida, né? Eles ainda se questionaram. E eu marquei aqui algumas coisas que nós temos que fazer, que foi algo que eles fizeram, para que nós possamos confiar e seguir esses novos começos nas nossas vidas. E a primeira coisa é o que eu falei, é confiar no plano de Deus. Eles confiaram que o que Deus ia fazer era muito maior. E um novo começo é um novo começo para a vida deles também. E um novo começo, ele é descoberto à medida que nós confiamos no plano de Deus. Não é fácil nós confiarmos muitas vezes no plano de Deus. Falar sim, né? É muito fácil a gente chegar aqui e falar, confia. Mas durante o processo podem acontecer coisas que vai nos abalar, que vai tentar tirar a nossa confiança, que vai tentar nos desanimar. Mas a chave de um novo começo é nós confiarmos no Deus que nós servimos. Confiarmos que se foi Ele que prometeu, Ele vai cuidar do caminho, Ele vai cuidar do processo, Ele vai nos dar a direção. Jesus, Ele nunca disse quando ou como Deus iria cumprir o seu propósito. Ele simplesmente disse: não se ausente, não saia. E talvez para eles Jerusalém não era um lugar confortável, né?
Porque a pior coisa que tem é quando a gente está passando por uma situação e a gente tenta sair desse lugar de desconforto e Deus fala, não, fica, até que a promessa seja cumprida. Fica, permaneça. Eu falo porque há uns meses atrás em alguma situação estávamos para tomar umas decisões e nós começamos a orar, pedir direção para Deus, para o que nós íamos fazer, para onde nós iríamos, qual era o propósito de Deus em tudo que estava acontecendo, porque naquela situação para a gente, aos nossos olhos, estava sendo mais fácil buscar um novo recomeço, em outro lugar. E aí nós começamos a pedir confirmação de Deus. E porque nós não queríamos sair sem direção. Tentar algo novo sem estar na direção de Deus. E Deus ele respondeu da maneira mais linda, que era para a gente ficar. Permaneça aonde você está. Então nós entendemos que aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir aonde nós estamos. E muitas vezes a gente tenta fazer isso, né? A gente tenta se deslocar, tenta buscar novos começos em outros lugares, porque acha que talvez seja mais fácil, seja um novo recomeço. Só que o que Deus está falando é: permaneça no lugar onde eu te prometi, no lugar onde eu te falei. E fica aqui até a segunda ordem. Quando Deus falar, está liberado para você ir para outro lugar, amém, vai, mas vai na direção. E eles permaneceram. E você sabe que nada pode dar errado na nossa vida se você construir ela sobre os planos de Deus, sobre os planos que Ele tem para você. Os nossos planos podem ser que dê errado, podem ser que eles falhem, podem ser que eles nos deixam no meio do caminho, mas os planos de Deus não. É os planos de Deus que nos dá uma base sólida, um sustento, do qual nós temos que constituir as nossas vidas, construir as nossas vidas. E aqui nós vemos, no decorrer do capítulo, a gente vê os discípulos procurando seguir os planos de Deus, aquilo que o Senhor falou para ele. O versículo 12 fala que eles voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. E quando eles chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. E aqui é algo incrível que eles fizeram nesse processo de espera. Versículo 14 diz que todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos dele. E isso é algo que nós temos que fazer no tempo de espera. É algo que eu comecei a pensar também, né? Porque a gente fala para esperar em Deus, confiar nos planos dele. Mas o que fazer nesse período de espera? O que fazer nesse tempo no qual nós estamos esperando essa promessa se cumprir? E aqui a Bíblia fala que todos eles se reuniam em oração. Então eles não ficavam parados. O tempo de espera deles não foi um tempo de descanso, foi um tempo ativo. Então eles continuavam orando, eles continuavam buscando, eles continuavam fazendo aquilo que o Senhor já tinha colocado nas mãos deles. E é assim que a gente tem que fazer. Às vezes a gente acha que o tempo de espera em Deus é um tempo de descanso, é um tempo no qual nós
E não é assim. Nesse tempo de espera nós temos que orar mais, confiar mais. Aquilo que Ele entregou na sua mão, os dons no qual Ele entregou para você, você usar, exercer, né? Porque às vezes a gente quer algo tão grande de Deus, mas nós não sabemos usar o que nós só temos em nossas mãos. Então, como nós vamos usar o que Ele mais quer nos dar se nós não estamos usando aquilo que nós já temos habilidade? E nesse tempo de espera, de confiar no tempo de Deus, eles estavam se reunindo e orando, e sempre buscando, e querendo sempre melhorar, porque nesse tempo também eles começaram a procurar outro discípulo para colocar no lugar de Judas. Então não foi um tempo de parar, foi um tempo de trabalho para eles ainda. E assim tem que ser com a gente. Eu comecei a me perguntar, até conversei com o João Marcos essa semana, e aí eu falei para ele, a gente começou a lembrar de coisas que o Senhor prometeu para a gente. E aí eu comecei a pensar, será que se as nossas atitudes fossem diferentes em algumas maneiras, será que aquilo que Ele prometeu lá atrás já não tivesse acontecido? Porque Ele promete. Se Ele prometeu para você que você vai ser um pregador da palavra, Ele vai te levar aos 4 cantos da terra. Mas se você não estuda, se você não busca conhecimento, se você não se prepara espiritualmente falando, Ele não vai te levar, você vai retardar cada vez mais a sua promessa. E aí eu comecei a pensar sobre isso e eu falei, Senhor, quantas coisas o Senhor já não poderia ter cumprido nas nossas vidas se as nossas atitudes não tivessem sido diferentes? Porque muitas vezes a gente espera as promessas, mas assim como eu falei, esperando literalmente cair do céu. O Senhor falou que vai fazer, então eu vou esperar Ele fazer. Mas também não faz nada para que isso aconteça. Nós não nos preparamos, né? Por exemplo, quando você vai fazer uma prova, você vai prestar um vestibular, você vai prestar um Enem, você faz a sua inscrição. Até o dia da prova você vai só ficar tranquilo, dormir e acabou, esperar o dia chegar e vai fazer a prova? Se você fizer isso, você não vai passar. Você vai lá perder seu tempo. Mas nesse tempo de espera, até você fazer a inscrição e o dia da prova, você tem que se dedicar, você tem que estudar, buscar conhecimento, para que no dia da prova você esteja preparado para passar por ela. Então é assim que a gente tem que fazer. A gente quer viver o novo de Deus, a gente quer viver as promessas de Deus, mas também no tempo de espera a gente não quer fazer nada. Então quando chegar a hora, a gente não vai estar preparado. Ou muitas vezes nem chega, a gente vai só tardando, algo que já era para ter acontecido na sua vida 10 anos atrás, não aconteceu ainda porque você não tomou uma atitude. Porque você simplesmente escolheu esperar parado, sem se preparar. Deus prometeu que você ia gravar um CD, mas você não busca aperfeiçoamento, você não busca uma aula de canto. Claro, você tem poder para isso, mas nós também temos que nos preparar, buscar ser melhor a cada dia, para que a obra que Ele prometeu na nossa vida, ela venha a ser cumprida com excelência, não de qualquer maneira. E Ele fala aqui nesse período de espera, que o Senhor falou para eles esperarem. Eles se reuniam e oravam e buscavam cada vez mais. E é isso que nós temos que fazer. No tempo de espera, não é fácil, porque pode ser que leve anos, pode ser que seja rápido, mas pode ser que seja demorado. E a gente às vezes não está preparado para o demorado, porque a gente quer sempre o rápido. Mas nós temos que perseverar,
Se no meio do caminho desse tempo de espera, você deu uma desanimada, então, em nome de Jesus, levante a cabeça, tenta de novo, se esforce. Se Ele te prometeu uma promessa, não está de pé. Às vezes Ele está só esperando você se levantar. Ele está só esperando uma atitude sua, para que Ele venha cumprir, para que venha descer poder sobre a sua vida, sobre aquilo que Ele te prometeu, porque Ele é fiel para cumprir. E, irmãos, eu marquei porque minha memória está péssima. O poder, ele vem para aqueles que esperam no Senhor, esperam no tempo de Deus. Salmo 135 diz assim: aguarda o Senhor, a minha alma o guarda e espera na sua palavra. Salmo 37, 9 diz: porque os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Em Salmos 37, 34 diz: espere no Senhor, segue o teu caminho e Ele te exaltará para herdares a terra. Em Salmos 27, 14 diz: espera tu pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. E em Salmos 104, 27 diz: todos esperam de ti, que lhes dê o sustento a seu tempo. Tu lhes dará e eles o recolherão sobre a tua mão, e eles se fartam de bens. Então, irmãos, aqueles que esperam no Senhor, eles não têm o que perder, eles só têm o legado. Por mais que seja demorado, saiba que você não está perdendo, você está ganhando. Porque não teve ele que esperou no Senhor e se decepcionou no final. Todos aqueles que esperaram e confiaram no Senhor, no final receberam a sua recompensa. Glória a Deus. Então nós temos que continuar orando, não desanimar, porque a oração, ela nos dá um sopro de vida, ela que nos sustenta, ela que nos direciona, nos dá o foco da onde nós temos que seguir, né? Ela que nos mostra os planos de Deus para a nossa vida. Então sem oração a gente não consegue. E a Bíblia fala que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Então que nesse tempo de preparo, nesse tempo de espera da promessa, que você venha orar. E que você venha, a gente tem que também saber pedir. Né? Às vezes a gente ora, mas também ora da maneira errada. E que nesse tempo nós venhamos pedir para Ele, para que Ele venha nos preparar. Né? Para que Ele nos dá sabedoria, nos dá força, para que quando chegar, né, nós possamos estar estruturados para quando cumprir essa promessa. E no capítulo 2 a gente vê, né, a gente conhece o que aconteceu. Que enquanto eles estavam lá reunidos, de repente veio um vento do céu com um som muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram que pareciam línguas como de fogo que se prepararam e pousaram sobre a casa a cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhe capacitava. E havia em Jerusalém de Deus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, agitou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então como nos ouvimos, cada um de nós em sua própria língua materna? Portanto, partos, medos
e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em sua própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros o que significam isso. Irmãos, eles não tinham noção do que Deus ia fazer, de que ia ser tão grandioso assim. E que através dessa promessa, tantas vidas seriam alcançadas. Depois a gente vê que foram mais de 3.000 pessoas alcançadas através da vida deles, através desse poder que desceu. E a gente não tem noção de quantas vidas podem ser alcançadas através daquilo que Ele prometeu na nossa vida. Não é só sobre nós, mas também é sobre o que Ele quer fazer através de nós. O que Ele queria fazer através da vida deles era alcançar todas aquelas pessoas. Era para que elas vissem o poder de Deus. Então, o novo de Deus sobre as nossas vidas também não é só sobre nós. É sobre o que Ele quer fazer através de nós, porque tem vidas que dependem disso também. Né? Então, se Ele prometeu para você o ministério da palavra, é porque tem vidas que dependem de você para ouvir essa palavra. Ele quer que você seja um instrumento. Então, que nós possamos viver em plenitude o novo dele sobre as nossas vidas. Né? Ele tem coisa nova. Nós estamos já... Eu já estou acabando. Eu já gostaria de falar, amor. Nós estamos chegando já no final do ano. Só falta mais um mês para o ano acabar. E não espere chegar o ano que vem, chegar a virada do ano, para que você venha falar para Deus que você quer viver algo novo, para que você quer viver o novo dele sobre a sua vida, porque esse ano já acabou e não tem mais o que fazer. Não, Deus ainda pode fazer um rebuliço na tua vida ainda até dezembro, algo sobrenatural como você nem esperava. Então não espere chegar o ano novo para você começar a fazer novas promessas de Senhor, esse ano eu vou me dedicar para viver aquilo que Senhor prometeu na minha vida, esse ano eu vou fazer diferente, esse ano eu vou me dedicar mais, porque no começo do ano é conhecido por a gente fazer muita promessa, né? A gente faz muita promessa para Deus. A gente fala sempre: eu vou ser melhor, eu vou fazer o que eu não fazia antes. Mas aí chega no meio do ano, a gente não fez nem metade daquilo que a gente prometeu. Mas ao contrário da gente, se Ele prometeu algo, Ele é fiel para cumprir. A gente não cumpre aquilo que a gente promete muitas vezes, mas Ele cumpre. Então se coloque de fé neste momento. Te convido a fechar os seus olhos e traga à memória algo que Ele te prometeu lá atrás e que ainda não se cumpriu na sua vida, que você está esperando se cumprir. E comece a pensar o que você tem feito para que isso venha se cumprir. Será que eu preciso fazer mais? Será que eu tenho feito o suficiente? Pede para Ele te ajudar nesse tempo de espera, nesse processo, para que você venha se preparar para isso, para esse novo que vai ser derramado, esse novo poder que Ele vai derramar sobre a sua vida, para todas essas vidas que vão ser alcançadas através da sua, e que você venha louvar esse louvor, não só da boca para fora, e que você venha viver